Amados, conseguiu, filho? Ó, que bênção! Eu quero ler 3 textos da Palavra de Deus, e baseado nesses 3 textos, nós vamos compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus. Eu vou fazer algo, eu não sou tão didático nem pastor, né? E não faça milagre querer seguir a apostila, tá? Como pastor. A pastora dela é mais didática, né? Uma porque eu passei os textos para ela, e na hora também de configurar saiu os textos que eu tinha passado. Mas a linha é essa que está aí na apostila, né? E a gente vai falar a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Amém? Vamos lá. A criação, a obra geradora de Deus. Seu propósito. Fala para quem está do teu lado. A razão da tua existência não é só para viver, mas é para glorificar Deus. Tá? Você entende que você foi criado para glorificar a Deus. Por isso que na sua testa deveria estar escrito: oh, glória. Quem lembra do irmão que falava oh, glória? Como que era o nome dele? Matos Nascimento, né? Matos Nascimento deu uma febre lá em 88, 90, daí todos os pentecostais no carro tinham assim: oh, glória! Falar, esse é crente, né? Era uma febre tão grande sobre isso. Vamos lá, ler. Primeiro o texto que nós vamos ler está lá em, não sei se é Efésios ou Romanos. Põe lá na Bíblia. Aí tem a Bíblia do meu jeito. Aí, Romanos 3. Dá para enxergar aí, irmão? Abriu? Dá para enxergar? Tá. Romanos 3, 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados atualmente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados. Acho que tem mais uma. Mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Na obediência à lei? Mas mas o princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas para os judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulando então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Amém? Amados, hoje o que eu queria tentar passar para vocês é que, se você entender que todo o teu relacionamento com Deus é só para você ir para o inferno, você já está vivendo uma vida perturbada aqui na terra. Jesus, o plano da salvação não é o plano de Deus. O plano de Deus para o homem, para a mulher, é que nós sejamos a sua imagem e semelhança. A salvação, quero falar, é apenas uma ponte. E quando você valoriza demais a salvação, antes de conhecer Deus, você não vai ser salvo. Então hoje eu quero tentar trazer uma palavra para vocês, primeiro para desprogramar algumas coisas que a gente aprendeu às vezes na igreja, em mensagens, de que, digamos, você pensa muito como se você fosse o centro do mundo e o centro para Deus, buscando a sua salvação. Parece que tudo que aconteceu é só por causa da tua salvação. Não, essa é a proposta de Deus. Você vai entender, conhecer Deus, para depois você entender o que é o Evangelho.
Foi assim que aconteceu com Isaías. Isaías, ele foi conhecer Deus, e quando ele conheceu Deus, ele viu o seu pecado. Aí ele foi entender a graça de Deus. Então nós vamos lá ler outro texto, em Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor de sua gloriosa graça, do qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amém? Há uma palavra no Velho Testamento, também vou colocar como introdução para depois a gente entrar, que lá em Jeremias 9, 23, eu acho que tem ali também, e várias vezes na Bíblia você escuta Jesus falando em verdade, e nesse texto diz assim, muda lá, olha o que diz Jeremias 9, 23, vamos ler junto comigo? Quero que você preste atenção. O que diz lá? 1, 2, 3. Assim diz o Senhor, não se glorie sábio a sua sabedoria, nem sobre forte a sua força, nem sobre nas suas riquezas, mas se olhar para isso mesmo, e entender e reconhecer, e eu sou o Senhor, faço beneficência e livre de justiça e amor, e que essas coisas me agradam. Amém. Escuta, o que você sabe sobre Deus? Se eu pudesse, tivesse tempo, ia passar uma folha para você falar o que é Deus para você. Quais são os atributos de Deus? As pessoas têm dificuldade de falar o que é Deus. E a palavra de Deus está falando, escuta, não se preocupe com a tua riqueza, não se preocupe com o teu conhecimento, não se preocupe com o teu futuro, não valorize o que passou, antes de tudo. Assim diz o Senhor, se você quer um dia se gloriar e ter benefício na tua vida, que isso seja em conhecer a Deus. E é interessante, irmãos, que tudo que o inimigo nosso quer é que nós não saibamos que é o nosso Pai, que nós não o conhecemos. Porque quando você conhece Deus, você tem um relacionamento com Ele, muitas coisas na tua vida mudam. Então vou começar com alguns slides aqui. Amarás o teu Deus, Senhor teu Deus, de todo o coração, de todo o entendimento. Esse é o mandamento. Você ama alguém que não existe? Você ama alguém que você não conhece? Eu, quando era adolescente, eu tinha minhas paixões agudas. A menina nem sabia que eu existia, e eu era apaixonado por ela. E ela nem sabia. Você tem que primeiro, alguém tem que saber que você existe. Para existir um relacionamento tem que existir um feedback. Então, você tem que amar Deus. Mas como que a gente vai amar Deus? Tá? Muitas pessoas conhecem Deus por informações. Há uma tradição. Você vai lá na Europa, na Inglaterra, no berço da igreja metodista, minha origem é metodista, e dá vontade de chorar, porque as igrejas lá viraram museu. Esses dias eu tinha uma igrejinha que eu admirava tanto, tinha vontade de até comprar, que a minha origem da família do meu pai é presbiteriana, eles que trouxeram a presbiteriana para o Brasil. E a igrejinha mais antiga da cidade do meu pai, eu fui lá esse dia e vi que ela quebraram a igreja. Era uma pequenininha, uma igreja histórica, a igreja mais antiga da cidade, destruída, porque as famílias foram passando informações sobre Deus para os filhos e eles não buscaram revelação. Tudo que é informação passa. Eu vou estar ministrando aqui para vocês, se vocês conseguirem assimilar uns 15, 20%, é muito, porque são informações. Agora, quando você mesmo vai buscar algo, você não esquece. Então, muitas pessoas
pessoas conhecem Deus por informações. E informações vêm de todo tipo, né? Já pegou a informação, sabe aquele telefone sem fio, legal, né? Um começa falando uma coisa aqui, termina lá, outras coisas. Eu tive uma experiência com Deus na minha infância. Mas, antes de eu ter uma experiência, o Deus para mim era um Deus punidor. Era um cara tão distante. E eu ainda acreditava que ele era barbudo. Mas na minha igreja não podia ter barba. Eu não entendi isso. Se Deus é barbudo, não pode ter barba na minha igreja, né? Ficava meio confuso. Mas Deus não é um Deus com informação. A vontade mesmo que Deus quer é que você... Ele quer se revelar a você. Deus não esconde, não. Deus, ele sempre... Você tem que entender que você foi criado para Ele. Então, digamos assim, Ele fez você para um relacionamento com Ele. Você não é obra do acaso. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu tenho uma música que eu canto e não falo que é minha, que eu fiz, que é a música que eu mais gosto de cantar. Porque eu fiz ela tem a ver comigo, ela tem a ver com a minha história. Então Deus olha a lua, que bonito. Deus olha agora o alinhamento dos planetas, que bonito. Deus olha a baleia, que bonito. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele fala, isso daí eu criei, vou usar a palavra brinquedinho, para nós. Para nós, para ter um relacionamento. Só que o que acontece? Às vezes nós não valorizamos. E é interessante que quando você descobre Deus, você começa a ter experiência. Lembra do laboratório, quando você fazia algumas experiências? E quando você tem experiência, você não esquece. Quando você tem uma experiência na tua vida, pode daqui a 50 anos perguntar para você, você vai contar a mesma experiência. Ela não sai da sua cabeça. Porque experiência muda a vida da pessoa. Aí, digamos, junto com a experiência, você vai estar adquirindo alguns conhecimentos. E o ser humano é diferente de todos os outros seres, porque o ser humano é o único ser que ele tem uma aprendizagem, e o conhecimento dele, ele pega um conhecimento aqui e aplica em outras coisas. Então, se eu me relaciono com Deus, eu amo a Deus, eu não tenho dificuldade de amar o próximo. Se eu me sinto perdoado por Deus, eu não tenho dificuldade também de perdoar o próximo. Porque eu vou adquirindo conhecimento dele. Viver de ilusão é a maneira mais prática de ser feliz, pelo menos por algum tempo. Tem pessoas que vivem de uma ilusão do que é Deus. Aí o que acontece? Gera distorção. Vai olhar a Deus de uma forma distorcida. Deus não digo que Ele é simples no sentido de Deus não complica, Deus Ele faz de tudo, Ele tentou. Nós vamos falar um pouquinho da apostila sobre as alianças. Deus fez de tudo para se relacionar com o homem, mas o homem não entendeu. Aí você, quando descobre, né, você vê a questão você começa a descobrir coisa de Deus e você vai começando a colocar em prática na tua vida. Aí o que acontece? Não sei o que vocês estão vendo ali, né? Tem umas pessoas que já conhecem essa caixa, tem que sair dali, né, Natan? Puxa mais para lá. Depende do ângulo que você olha ali, você vê dois velhos, ok? Quem consegue abrir um pouquinho mais a sua retina, vai ver um homem e uma mulher, o cara tocando violão. Você consegue enxergar o homem e a mulher? Já essa caixa sai dali, tá? Tem até um violão ali. O homem tem um chapéu. Olha a sobrancelha do homem que você vai ver o chapéu. Tá? O nariz do homem é a mão do homem tocando violão, né? E o nariz da mulher é o braço. Beleza. Agora, olha aqui. Tem pessoas que, digamos assim, pelo o ângulo que ele está vendo 4, mas ele diz que é 3. Ele está vendo 3, mas ele está dizendo que é 4.
Tem pessoas, eu quero falar para você que Deus é real. São teus olhos, a tua forma de se relacionar com Deus que pode estar mudando, mas Deus continua mesmo. A Bíblia diz que passa céu, passa terra, mas Ele não muda. Deus é imutável. Aí a gente vê os níveis de compromisso de um relacionamento, né? Então, digamos, nós temos alguns níveis de relacionamento ali. Primeiro, a gente tem algo em comum. Segundo, somos muito parecidos. Terceiro, nós combinamos muito. Nascemos um para o outro e temos um compromisso. Qual é o teu compromisso com Deus no teu relacionamento? A Bíblia diz que mesmo que a gente seja infiel, Ele continua. Esse é o nosso Deus. Deus tem várias formas de se revelar. Ele se revela para nós através da palavra. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você descobre de Deus. Aí nós vamos passar um pouquinho aí sobre várias formas que Deus tentou se aproximar do homem, né? Primeiro, lá no Moisés, quem que você é? Eu sou o que sou. Esse é Deus. Então Deus, que digamos, embora Ele é tudo, mas Ele se manifesta nas coisas simples também. Esse é o nosso Deus. Aí nós podemos ver que quando Ele criou o homem, a Bíblia diz que Ele vinha para buscar um relacionamento. Deus criou o homem, e na viração do dia, Ele vinha para estar com o homem. Que presença, que coisa gostosa. Aí nós vemos algumas histórias dos patriarcas, né? Se você for olhar, os patriarcas, eles foram pessoas que se aproximaram de Deus e tiveram um relacionamento com Deus que fizeram diferença na vida dele e das pessoas. Por isso, aquela Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, né? É o Deus próximo. Aí, nós tivemos o Davi, que através de Davi, a descendência de Davi de Jesus, ok? Estou passando rápido, depois a gente entrar na... Aí depois, houve um silêncio de Deus. Depois das profecias messiânicas, houve um silêncio. Depois do silêncio, veio o nascimento de Jesus. A profecia se cumpriu. Jesus nasceu. Jesus nasceu e Ele chamou os discípulos para estar com Ele. Passou a mensagem para os discípulos. E Jesus falava, olha, escuta, né? Eu sou... Você quer conhecer Deus? Conheça a mim. A Bíblia diz, né, que, digamos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus fez algumas alianças com o homem não cumpriu. Ele falou, agora, para eu chegar ao homem, eu vou me identificar com ele. Deus se identificou comigo, se identificou com você para buscar um relacionamento. Aí Jesus passou a mensagem para os discípulos. Jesus foi batizado. E no momento que ele foi batizado, recebeu, né, aquela voz, esse meu filho amado, em quem tenho prazer. Depois que Jesus foi batizado, né, houve os milagres. Não estamos aqui, você sabe os milagres para manifestar a divindade de Jesus. Jesus foi crucificado. Até os discípulos tentaram desviar Jesus da cruz. Jesus chamou o Pedro para trás de mim, Satanás, porque ele não veio para reinar nessa terra no momento, ele veio para restaurar. Depois Jesus apareceu aos seus discípulos no corpo glorificado, né? Só os discípulos que viram nesse momento que Jesus estava passando. Depois, quando Jesus subiu, 500 pessoas o viram. A Bíblia diz, né, que o Senhor Jesus no Monte das Oliveiras subiu, os anjos falaram, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Aí, quando Jesus subiu, ele falou, vocês vão ficar lá no cenáculo e vocês vão receber a promessa. O Espírito Santo. E depois que recebeu o Espírito Santo, aí começou a igreja. Estevão, uma das passagens que marcou muito o começo do cristianismo, foi o diácono Estevão,
adorando a Deus, pregando o Evangelho e adorando a Deus e sendo apedrejado. E a Bíblia diz que uma das pessoas que estavam ali era o Saulo. E que um dia na cidade, andando no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. E o apóstolo Paulo contribuiu muito para o Evangelho, muito mais que todos os discípulos. Há um texto que diz que mais que todos os discípulos juntos, o apóstolo Paulo contribuiu. Escreveu várias cartas, né? E essas cartas, até uma delas que nós lemos, sobre que o plano de Deus para a humanidade não tem a ver com a queda. Não é porque o Adão e a Eva pecou que Deus tem um propósito para o homem e para a mulher. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo já existia um plano perfeito de Deus. Aí o João escreve, né, lá na ilha de Patmos, as Revelações. E aí, onde nós vamos estar entrando? A igreja primitiva e a igreja atual. Queridos, hoje parece que ser crente, ser cristão, é algo chique. Parece que virou uma cultura gospel ser evangélico. Eu não sou tão velho, mas há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, o crente, ele era visto de uma forma diferente. Não só pela roupa que usava. Eu acredito que não tem a ver com a roupa, mas pelo comportamento e pelo caráter. O pai era pastor dessa igreja que eu fui há uns 15 dias atrás, que fez 50 anos, da formação da igreja, 48 anos como igreja aqui, né, que é a igreja metodista. Enquanto não tiver 100 membros, não vira igreja. Então a igreja começou em 75 lá a igreja. E quando o pai começou, as pessoas se convertiam, os donos do mercadinho, os donos dos armazéns, os crentes, ele vendia fiado. Ele fala, se ele entrega o dízimo na casa de Deus, se ele é fiel na casa de Deus, ele não vai me ultrapassar aqui no mercadinho do bairro. Porque os crentes tinham um compromisso com Deus, de ser fiel nos dízimos e das ofertas. Hoje as pessoas dão o que sobra, às vezes. Hoje as pessoas não é para a igreja, eu não estou dando para a igreja, eu estou entendendo o princípio bíblico. Ah, mas o dízimo é coisa do Velho Testamento. Então, se é coisa do Velho Testamento, todas as promessas lá do Velho Testamento, você também é prometido, o Velho Testamento que Jesus viria, então joga tudo fora. Mas eu sou contra o dízimo. Quem é contra o dízimo é da igreja primitiva, dá mais que o dízimo, é generoso. Tem a generosidade. Quando alguém fala que tem base bíblica para não acreditar no dízimo, são pessoas que não dão 10, dão 20, dão 30, dão até tudo. A igreja primitiva, eles se doavam tanto para Deus, tinham os compromissos e pregavam o evangelho. E hoje a igreja atual está assim, ó. Na igreja primitiva eles eram perseguidos, quanto mais perseguido, mais crescia. Mas hoje ser cristão é assim, ó, uma igreja bonita, fachada. Você vê que as pessoas vão para a igreja e faz questão de mostrar que estão na igreja, louvando a Deus com a mãozinha. Na época, ser cristão era ser perseguido. Então isso é a visão que nós temos. E aí, antes de eu entrar, dando essa introdução, ser salvo, fala comigo, ser salvo não custa nada. Fala. Mas ser discípulo custa tudo. Você é discípulo de Jesus? Você segue os mandamentos dele? Eu quero agora compartilhar com vocês sobre a intenção de Deus ao criar o homem. Quando o Senhor criou o homem, já falei isso, Ele fez para o louvor de sua glória. E quando Ele nos fez para sermos filhos dos relacionamentos, ter contato. Ou seja, Ele nos fez para relacionamento. E é interessante que, irmãos, quando Deus fez o Adão e a Eva e colocou lá no jardim,
ele falou, olha, vocês são de imagem e semelhança, para você fazer vocês sua imagem e semelhança, vocês têm que ser livres. Então, digamos, eu crio o Natan veio, ele comia ele e tudo, e agora, quando ele completa maior de idade, eu falo, você vai ser a extensão do meu desejo. Nem o filho é a extensão do desejo do pai. Senão ele não é ser humano. Todo ser humano que tem raciocínio, ele é livre para tomar suas decisões. Porque Deus, se Deus chegasse para o homem e falasse, olha, eu vou te criar a minha imagem e semelhança, só que você, nas tuas decisões, você vai ter que, digamos assim, ser extensão do meu desejo. Deus o deixou livre. E por Deus o deixar livre, a Bíblia diz que lá no jardim do Éden tinha várias plantações, mas tinha 2 árvores. Então, Deus criou, assim que Deus fez, deu 2 árvores e falava, olha, uma árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, ser humano, se você pega uma criança e dá 10 brinquedinhos para ela é inocente. E você dá o 11 e fala, esse 11 aqui, não brinca com ele. Pode ser um 11 que não tem nada a ver com os 10, e os 10 são melhor do que o 11. É só você falar que esse não, que a inocente criança, ela quer aquele. É fácil a gente falar, Adão, olha o que você fez com a gente, mas a gente, se tivesse lá, a gente poderia ter feito mesmo. E no momento em que Deus falou para eles, olha, dessa árvore você não vai, porque você vai, a Bíblia diz que Deus fez o homem com propósito eterno. E se você olhar lá em Apocalipse, tem a árvore da vida, que ela dá frutos dos 12 meses, as folhas puras. E a Bíblia diz que no jardim do Éden também tinha a árvore da vida. Mas o Adão, ao invés de buscar a árvore da vida, o que ele foi buscar? Uma árvore de conhecimento, para ser igual a quem? A Deus. Eu sei que é meio confuso o que eu vou falar aqui, mas espero que dentro desse contexto você entenda. Eu comecei a perceber que existe uma coisa pior, não sei se poderia dizer pior que o pecado, mas acho que dá origem ao pecado. É uma desgraça na vida do homem e da mulher, que chama a tal da comparação. Porque o Lúcifer, ele era, se puder colocar, tem Pai, Filho e Espírito Santo, ele era o maestro lá, ele era a 4ª pessoa, se pudesse colocar a escala, 4ª pessoa da Trindade, ele era o maestro. Só que ele quis ser igual a quem? A Deus. Que Eva quis ser? Igual a Deus. Fez a cabeça do Adão também para ser igual a Deus. Se você entender, o ser humano ele tem uma necessidade de ser mais do que é para ele ser. Ele é guloso. Por quê? Não entendeu o propósito da sua criação, o propósito eterno de Deus. Começou isso pelos nossos pais lá atrás. Aí o que aconteceu? No momento em que eles saíram do propósito de Deus e foram experimentar aquilo que não era para experimentar, aí houve a contaminação. Aí o pecado entrou, e onde a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Aí vem o plano, que já existia desde a eternidade. E esse plano era de Deus não só resgatar o homem, mas fazer deles filhos. E quando a gente consegue entender que a salvação ela é um meio e não um fim, ali eu até fiz esse desenho ali, peguei esse desenho sobre a consequência do pecado, a criação, a queda, a condenação, a salvação e a eternidade futura. A salvação é como a Bíblia diz que o Senhor, quando ele veio para salvar todos. Só que, digamos assim,
se você só valorizar o plano da salvação, você não consegue entender qual é o propósito de Deus. Eu queria compartilhar com vocês que o propósito de Deus hoje, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu, Romanos 8, são chamados segundo o seu propósito. Aos que de antemão conheceu também os predestinou para ser conforme a imagem de quem? De Jesus. Mesmo que o pecado veio, desfigurou o homem ficou desfigurado. Por Adão veio a perdição, por Jesus veio a salvação. Você deixou de ser uma criatura para se tornar semelhante ao Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Querido, esse texto nos mostra com clareza que Deus quer uma família de muitos irmãos semelhante a Jesus. Então, por mais que eu tive a origem dos nossos primeiros pais, pecaram, veio o Filho de Deus e nos resgatou, e não só nos resgatou, mas nos fez se tornar uma família. Isto fala de uma unidade. Quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu entendo que eu faço parte de uma família, eu começo a ter as características de Jesus. Por isso que quando o Espírito Santo entra no ser humano, há uma purificação, e você começa a não viver você, mas como diz o apóstolo Paulo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo na fé. Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você consegue pensar que você é filho de Deus e tem que ter as características de Jesus? Quando você é herdeiro, quando você tem as características, nasceu de novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu vivo uma nova vida. E aí, quando a Bíblia fala de muitos filhos, isso está nos falando de uma multiplicação. Se eu sou herdeiro de Deus, eu sou filho de Deus, eu quero multiplicar isso. Através da minha vida, criar filhos que sejam também semelhantes a Jesus. E essa é a função da igreja. Gerar filhos. Crescer. Edificar. A edificação, se você pensar em multiplicação sem edificação, não vai dar certo. O que leva, às vezes, as igrejas não crescerem, ou crescerem e não permanecer? Porque, às vezes, até vem filhos, mas não tem pais para orientar. O Senhor Jesus, Ele nos fala, ir de fazer discípulo. E quando a gente faz discípulos, a gente primeiro entende que a gente tem um chamado. De que forma que você lida com o chamado de Deus? O chamado dele, Ele me chamou e me deu uma vocação. E essa vocação me faz eu viver sendo um cooperador do projeto de Deus aqui na terra. Queridos, a igreja aqui na terra é a continuidade do ministério de Jesus. Jesus, eu envio o Espírito Santo, e Ele vai formar a igreja, e vocês vão continuar a obra que eu comecei aqui na terra. Sabe o que Jesus fazia? Assim que Ele se apresentou, Ele falou, olha, eu sou filho, e eu quero aqui apresentar o meu Pai. Mas como conhecer o Pai? Ele fala, quem conhece o Filho, conhece o Pai. Aí eu pergunto para você, meu irmão, você conhece o Pai? Você conhece Deus? Qual a tua experiência com Deus?
Será que Deus é aquele que às vezes eu sinto a presença, arrepia, alguns sentem um calor? Será que Deus é sensacional? É uma sensação. Isso até acontece também. Mas Deus não é só isso. Deus quer se revelar. Deus quer se revelar numa intimidade. Oséias 6,3 diz, em Tiago diz, antes, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crescer. Aí Oséias diz, você tem que conhecermos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não sei você, mas quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais a gente descobre dela. E mais a gente desfruta do que ela é e do que ela tem. Tem pessoas que têm amor, daqui a pouco perdem o amor. A Bíblia diz, olhando bem a Bíblia, que Deus, Ele não tem amor. Ele é o próprio amor. E o que se desfruta desse amor? Tem cristão que tem medo de tudo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quem ama uma pessoa, tudo o que ele faz é não entristecer essa pessoa. Se você ama Deus, você sabe que o pecado que você faz entristece Ele, não que você faz contra Ele. Sabe que o pecado não é contra Deus, o pecado é contra você mesmo. Você se destrói. O pecado corrói. Isaías diz isso, que a mão de Deus está encolhida para que não possa abençoar, nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação. Eu preciso entender que o plano de Deus é que eu sinta e viva como filho dele. Aquela palavra do filho pródigo. Filho pródigo, ele estava na casa, ele tinha um relacionamento com o pai, ele escapou do pai. E ele foi, gastou tudo que ele tinha. O pai não mudou o amor por ele mesmo, ele estragando tudo. O pai sempre estava de braços abertos, esperando o filho para um relacionamento. Esse é o nosso Deus. Independente de que você fez ou deixou de fazer, Ele sempre está à sua disposição para um relacionamento. E te tratar como filho. Venha, esse estava perdido e foi resgatado. Vamos fazer uma festa. Vamos pôr um anel nele. E tudo começa novamente. Esse é o plano de Deus. Não só te levar para o céu, mas enquanto você estiver aqui na terra, você desfrutar da paternidade dele. Foi isso que Jesus fez. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Você já imaginou, irmão? Você acordar de manhã e você fala, escuta, eu sou filho de Deus. E hoje eu quero ouvir o conselho de Deus para mim. Como é feliz o filho que ouve o conselho do Pai. Há uma frase forte que diz assim, quem não ouve o conselho, ouve o coitado. Como é bom quando um filho entende o que o pai quer para ele. Porque o pai sempre quer o melhor para ele. E Deus, quando construiu, fez eu e você. Ele não nos fez. O próprio diz que a Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Na prorrogação, nos últimos segundos, Deus quer te resgatar. Tivemos uma história esses dias, um amigo do Beto, filho de um pastor que distanciou, fez muitas coisas erradas. Mas a pessoa que presenciou a morte dele, falou que no momento que ele estava indo, nas últimas inspirações, ele falou, Jesus, eu te amo, me perdoa. O pai perdeu o filho, mas tem consolo, porque o filho invocou o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Até um ladrão na cruz, que fez coisas erradas, quando ele reconheceu, você é filho. Eu sei que você é filho. E você veio também, a Bíblia fala, tem a linguagem, mas eu estou colocando assim, você é filho.
E você veio para nos mostrar o que é o Pai. E ele falou, olha, se você reconheceu isso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sei qual que é o teu pensamento em relação a Deus. Se você sempre viu Deus, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é tudo isso. Mas quando Ele se apresenta para o homem, para a mulher, Ele fala, eu sou teu Pai. Conta-se uma experiência do filho do presidente Kennedy, nos Estados Unidos. Diz que estava lá, aquela reunião, as cúpulas, tudo, e de repente chegou alguém, não pediu licença, não pediu nada, invadiu e foi lá debaixo da mesa e começou a puxar o sapato do pai. Todo mundo queria tirar e falou, para, esse é meu filho. Quando você é filho, você não precisa de nenhuma etiqueta, você não precisa nada para chegar. Você tem liberdade. Você tem a liberdade de chegar e falar, Abba, Pai, Paizinho querido. O plano eterno de Deus é que você se sinta que você é filho dele. Antes da consumação, independente de queda, já era o plano dele. Eu quero uma grande família. E por isso que ele enviou Jesus para nos dar um modelo de como ser filho. Amém? Pergunta para quem está do teu lado, escuta, desfruta da filiação. Fala. Isso não é privilégio. Tá? Isso é dádiva de Deus. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nenhuma obra para que ninguém se glorie. É pela graça. Irmãos, como pode mudar a vida de um cristão no momento que ele sentiu que ele é filho de Deus? A oração do Pai Nosso já fala, Pai é nosso. Se Ele é nosso, porque eu tenho irmãos. Você já percebeu que a igreja, antigamente nós chamávamos, viu, Adriana? Nós chamávamos de irmã. Quando eu fui namorar com a Deise, eu chamava ela de irmã, ela se assustou, ela estava irmã Deise, falava irmã, ficava me olhando, porque, né? Hoje você chama alguém de irmão aí sai fora, né? Nós somos irmãos. Sabe? Você não chama outro de irmão. Ô irmão! Né? Nós somos irmãos verdadeiros. Sobre nós há o sangue de Cristo. E se eu sou irmão, todos têm o mesmo direito. Né? Nós temos o mesmo direito de desfrutar da herança de Deus, da presença do Senhor. Amado, você é filho, existe uma promessa sobre você, olha, ficai lá em Jerusalém que você vai receber do alto a promessa do Pai. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, mas é a promessa, é o que faz eu sentir que eu sou filho de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vai glorificar o Filho. É Jesus em mim. E parece que o Espírito Santo é uma coisa de alguns privilegiados, das irmãs que oram aqui na quarta de manhã. Só elas têm, porque elas vêm orar por mim e por você na quarta de manhã. O Espírito Santo é de quem já leu a Bíblia 50 vezes. Nada errado disso. É a promessa para todos. Desfrutar a comunhão do Espírito Santo. E que faz você sentir filho de Deus. Enquanto você não chegar no fazendão, na casa do Pai. Jesus falou, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. O plano eterno de Deus não tem a ver só para te resgatar, mas tem a ver para você sentir que você é filho e filho de Deus. Viva isso. Quem é filho de um prefeito, do dono de uma empresa, o cara anda até diferente. Eu sou filho do dono. Eu sou filho do dono. Parece, eu queria falar para você, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito. Ele veio para você e eu se tornar irmãos e filhos. E antes de chegarmos no céu,
que a gente venha trazer o céu aqui para a terra, através da comunhão com Deus e da comunhão com os santos. A igreja é isso. Se você entendesse, cada vez que a gente se reúne aqui, é a reunião da família do Pai. Quão bom e quão suave é ver os irmãos unidos, porque ali tem a bênção. Eu só tenho 2 filhos, mas uma das alegrias é quando, agora tenho mais uma moça que entrou também, né, como filha, né? Sabe? Estou orando para o outro filhão, que eu não sei onde que está, né? Mas estou orando, nascer e não vai, já existe, né? E está por aí. Mas não tem coisa melhor para um pai. Quem é pai aqui é ver os filhos unidos na mesa, comendo, desfrutando, né? Quando o pai, eu vou lá no sítio do pai, o pai, a gente dá para vender o sítio, o pai fala, isso aqui é de vocês, né? Se quiser podem desfrutar, é de vocês. O prazer do pai é que o filho desfrute da herança. E a herança que Deus deixou para nós é a entrega do seu filho, para nos resgatar, voltar a ter comunhão com o Pai. Amém? Vamos ficar em pé, amados, quero orar com vocês. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não sei de que forma que você, embora possa ter tempo de cristão, o tempo de igreja, qual é, não falo sentimento, qual é a tua convicção de filiação? Que Jesus, ele deu muitos ensinamentos, mas sempre o ensinamento dele era chamar Deus de Pai. Jesus foi para a cruz para perdoar os meus e teus pecados. Mas quem colocou Jesus na cruz não entendia que era isso. Por que eles colocaram Jesus na cruz? Hein? Me ajuda aqui os universitários. Por que eles crucificaram Jesus? Que chamou Deus de Pai. O inimigo, as pessoas não querem que você tenha Deus como seu Pai. Não sei como que é a tua oração. Não sei como que foi o teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe. Mas em Jesus, a cura para isso. O plano de Deus é porque você se sinta filho. Eu quero orar por cura hoje. Que você já tem um tempo, mas você não consegue chamar ele de pai. Jesus, ele ensinou isso. Ele veio para perdoar os meus e teus pecados. Sim. Mas não é só por isso que ele veio. Embora temos a necessidade. O homem tem a apostilha para ser em casa, houve vários pactos, várias alianças. Deus tentou com o homem várias alianças, mas todas foram fracassadas para que o homem se aproximasse. O homem em si mesmo ele não consegue voltar para Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Pode ser que você tenha pego alguns caminhos para chegar a falar com o Pai. O caminho da lei. A lei não é para tentar te aprimorar, a lei é só para pontuar aquilo que você errou. A lei não muda ninguém. Quem transforma a vida é Jesus. Quem perdoa é Jesus. Sem sangue não há remissão de pecado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando em corações aqui. De você entender o plano perfeito, o plano eterno de Deus. É trazer, levar-nos a ser a imagem do seu Filho. Chegar lá no céu, você vai ver que algo
você tem que é parecido com Jesus. Eu sou semelhante a Jesus. Eu não sou santo, mas eu busco o caminho da santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que é santificar o nome do Senhor? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. De que jeito você santifica o nome de Deus? Não é falando palavra bonita, não. É refletindo Ele no teu jeito de ser. Ser parecido com Jesus. Alguém está olhando e fala, olha, tem um gestinho, tem um jeitinho, tem um sorriso. Jesus chegar, shalom, paz. Às vezes a gente chega em ambiente, ao invés de dar paz, a gente traz mais perturbação. Mas a paz. Paz que sai de todo entendimento. Paz que o mundo não dá. Eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Antes de nós voltarmos, estarmos com Deus, nós podemos viver refletindo a vida dele. Nós somos feitos para a glória dele. Antes da fundação do mundo, ele já nos tinha um plano perfeito para nós, para a gente glorificar Jesus. Amém? Pai, aqui está esse povo sedente por ti, Senhor. Eles não estão aqui para aprender a ganhar mais dinheiro. Eles não estão aqui para ser bem-sucedido na sua vida profissional. Pode até ser consequência, Senhor, também. Mas não vieram aqui para melhorar seus sentimentos. Nós estamos aqui falando sobre motivação. Mas esse povo saiu de casa com essa chuva, com tudo, Senhor. Porque, Senhor, eles querem crescer na graça e no conhecimento de Ti. Mas, Pai, nós somos frutos de tantas crenças, tantas religiosidades. Senhor, as pessoas a maior parte das pessoas que nos antecederam não conseguiram viver o Evangelho, não conseguiram transmitir a comunhão contigo. E, Senhor, às vezes até dificultaram a gente chegar a Ti, Senhor. As igrejas, as denominações, as doutrinas religiosas. E, Senhor, a cultura nos apresentaram um Deus tão distante. Um Deus em que é privilégio para poucos. E, Senhor, Tu não é privilégio para poucos. Tu, quando decidiu entregar o seu filho, foi por todos. E às vezes, Senhor, a gente não consegue entender que o que Tu fez por nós, aquele verso que a gente fala até de cor, nem pensando às vezes que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna está em Cristo Jesus. Queria pedir, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, Tua palavra diz que é o mesmo Espírito que testifica que o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Sopra o Espírito Santo em cada mente aqui, em cada coração. Que ao sair desse lugar, esse povo, o Senhor venha entender quem eles são em Cristo Jesus. Que nada mais venha, Senhor, tomar prioridade na vida dos Teus filhos, a não ser o relacionamento contigo e sentir que é filho. Pai, que nós venhamos voltar a ser criança. Por isso, Jesus, que Tu disse que quem não se tornar que nem uma criança não entra no reino dos céus. Tem muitas pessoas que estão erguendo a voz para falar contigo, Senhor.
Tem muitas pessoas que estão te manipulando e achando que tu é apenas uma extensão do desejo. Que nós devemos ser como criança, olhar para o Pai na dependência. Uma criança não se intromete no trajeto em que o Pai está levando, ela apenas confia que o Pai e a mãe estão levando para o caminho certo. A criança, se ela tem ansiedade, é só por coisas boas, porque ela acredita que amanhã vai ter comida. E diz a tua palavra: se nós somos maus, se um filho pedir um pão, nós não vamos dar uma pedra, quanto mais o nosso Deus. Senhor, que cada um aqui venha sentir que se eles pedirem pão, tu vai dar pão. E se eles sentirem vontade de ter peixe, tu não vai dar uma cobra para perturbá-los. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a viver a boa nova, ao Evangelho, mas acima de tudo, de conhecer a Deus, relacionar contigo e viver o que teu Filho viveu, uma vida de comunhão contigo, uma vida para exaltar o teu nome. E que, Senhor, por onde nós passarmos, que a gente venha ouvir como teu Filho ouviu no momento que começou o ministério: olha aí, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Que a minha vida e a vida dos meus irmãos dessa igreja, Senhor, num mundo tão corrupto, em um mundo tão contaminado, cheio de distorções, aqui vai ter um homem e uma mulher que entende, que vive nessa terra para glorificar o teu nome. Que nenhuma outra luz, que nenhum outro comportamento vem estar acima de nós sentir a tua vontade, porque a tua palavra nos diz: rogo para os irmãos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar a vossa mente, para experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo, dá um bálsamo, Senhor. Que essa noite seja uma noite que em cada cama que eu for dormir, eles sintam que são filhos amados e venham tomar posse de tudo aquilo que o teu Filho conquistou para nós na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.